Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Jair Andrade. Pessoal, aqui no canal nós falamos sobre a parte empresarial. Nós comentamos sobre diversos assuntos do ramo empresarial. Também falo sobre construções e reformas, pois eu já trabalhei com construções e reformas, tenho uma empresa de construções e reformas. E esse canal é feito para ajudar, ele é um canal informativo, tá? Então, se você tiver alguma sugestão de vídeo, algum tema relacionado, você pode me enviar, que nós podemos conversar, trocar, bater um papo, né? Como nós sempre fazemos aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu sempre converso com várias pessoas. Sempre converso com os amigos, clientes, familiares. Nossa roda sempre acaba tocando direto ou indiretamente nesse assunto, que é por que hoje as empresas elas são tão problemáticas, são tão complicadas, às vezes até ineficientes, né? Hoje, quem trabalha principalmente com o setor de compras, nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir um atendimento de qualidade. São profissionais, você manda mensagem, os profissionais não retornam sua mensagem, você só visualiza, aí daqui a 2, 3, já teve caso de até semanas que eles retornam, sabe? Aquele pedido de cotação, né? Então, por que hoje a empresa tem essa deficiência de bons funcionários para funcionar de forma adequada e eficiente? É uma opinião particular minha, baseada em tudo aquilo que eu conheço, que eu já vivi como funcionário e também como empresário, tá? E você tem todo o direito de discordar ou não. E vamos lá então. O primeiro tópico que eu gosto de ressaltar sobre esse assunto é o seguinte: é o RH. A empresa que faz a seleção, recrutamento, então um profissional contratado pela própria empresa que vai fazer. Eu vejo uma incapacidade muito grande do profissional adequado para a necessidade daquela determinada empresa. Às vezes eu fico até sem entender quais que são os critérios de contratação que essas empresas de recrutamento estão utilizando. Porque eu já participei, já presenciei também algumas entrevistas de emprego. Às vezes tem um profissional totalmente qualificado que está precisando daquela vaga. É um profissional que ele é um talento, que está precisando de uma oportunidade para se destacar, para crescer, para se colocar no mercado de trabalho. E muitas vezes aquele profissional ele não é contratado, e é contratado um profissional às vezes que nitidamente vai dar dor de cabeça, vai dar problema para a empresa, vai ser um profissional que não vai atender as expectativas daquela empresa, e mesmo assim ele é contratado. Então eu vejo muita incapacidade dessas empresas, desses profissionais de recursos humanos, de contratar realmente o profissional adequado que as empresas estão procurando. E por que eu coloquei ela em primeiro lugar? Porque se esse serviço de recrutamento for feito de maneira adequada e ideal, todos os outros não vão existir. Porque se nesse primeiro contato com o futuro profissional da empresa foi identificado que aquele profissional é o ideal para a vaga, você já elimina todas as outras, você acaba eliminando todas as outras variáveis de erro, né? Essa é a palavra certa que eu estava procurando. Então o segundo tópico que eu tenho para falar para vocês é indicações. Pô, Jair, mas por que você vê problema em indicações? Bom, então, nas indicações a maioria das vezes é o famoso funcionário amigo do chefe, filho do amigo do chefe, né? Eu vou até contar um caso pessoal para vocês que aconteceu, que eu conheci na faculdade. Um rapaz, ele veio do interior para estudar aqui na capital, e ele entrou na faculdade falando que ele ia sair empregado, porque o pai dele era amigo do dono de uma grande construtora, e ele só ficava na faculdade, assistia lá a primeira, a segunda aula, depois tinha um intervalo, então ele ia para o boteco, não voltava mais para assistir às aulas, e ele com certeza não teve aquela absorção de todo o conteúdo que deveria ter, né, para se tornar um profissional que vai mexer com algo tão importante como a construção de habitações, né, porque querendo ou não você mexe com a vida de várias pessoas. Um médico que comete um erro em uma cirurgia, ele acaba ferindo uma pessoa. Um engenheiro que comete um erro, um cálculo estrutural que vai construir um prédio, que algo não sai errado, ele acaba com a vida de dezenas,
centenas de pessoas, então é uma responsabilidade enorme. E ele formou, e no final das contas ele foi contratado para ser engenheiro daquela empresa grande porque o pai dele era amigo de um dos gerentes, dos chefes lá daquela construtora. Eu não vou citar o nome, mas é por isso que a gente vê aí tantos profissionais incapacitados. Nós vemos tantos acidentes profissionais de incapacidade técnica, de irresponsabilidade também. Na própria construção aí, toda semana, todo mês tem notícias aí de prédio caindo, obra desabando. Então a gente no Brasil infelizmente tem essa cultura da indicação em qualquer área, principalmente na área política, né? Então não que uma pessoa que indica um profissional adequado, você não deva contratar, tá? Porque uma boa indicação ela vai sim render um bom funcionário. O problema é uma má indicação. Você contratar só porque é uma indicação e não porque aquela pessoa, aquele profissional é competente, é qualificado. Então o erro está nisso aí, propriamente dizendo, que entra no terceiro tópico, que é a incompetência, né? A incompetência do próprio funcionário. Muitas vezes a empresa de recursos humanos contrata aquele funcionário incompetente, não baseado em talvez até em mentiras que ele mesmo falou na entrevista de emprego, e acaba gerando prejuízo para a empresa, porque aquele profissional não vai trabalhar realmente como a empresa precisa, como a empresa espera, tá? E vai gerar ineficiência no atendimento, ineficiência no setor de vendas, no setor de qualidade, porque aquele profissional vai estar trabalhando só, às vezes ele nem precisa trabalhar, ele está ali para contar a hora, receber o seu salário, e isso acontece muito, tá, gente? Isso talvez é a maior causa das empresas do jeito que está hoje, tá? Já aconteceu também de vendedores atender bem só aqueles clientes que compram muito e atender mal aqueles clientes que compram pouco, só que esquece que o pouco também gera lucro. Então isso acaba que atrapalha as empresas e, no geral, como um todo, o setor de vendas, de atendimento. Isso prejudica bastante. E é onde eu volto no primeiro item, que eu não sei como as empresas de recursos humanos, os setores, os profissionais contratados de recursos humanos dessas empresas conseguem selecionar um profissional desse para poder trabalhar numa empresa. Eles teriam que ter um pouco mais de capacitação, um pouco mais de entendimento da área que exerce para poder contratar um melhor funcionário para as empresas. O que eu percebo é isso hoje, que as empresas, às vezes ela tem um produto bom, mas ela não tem um bom atendimento. Isso gera uma perca de cliente, consequentemente. Então, pessoal, é esse vídeo que eu queria fazer para vocês hoje. Essa é a minha opinião, tudo bem? Se você quiser deixar seu comentário, pode comentar. Se quiser algo que eu não coloquei aqui na lista e você quiser complementar também, pode complementar. E eu agradeço muito as pessoas que estão assistindo, que estão comentando, estão deixando seu like. Está fortalecendo o nosso trabalho aqui, tá bom? Eu deixo um abraço para vocês e até mais.